Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ojoaras, meu nome é Luiz Valente e hoje a gente vai começar, junto aqui com o Reubênio Frota, um tema novo, né? Um tema sobre vinhos, uma das coisas que eu gosto bastante. E o Reubênio hoje vai tirar algumas dúvidas, né? Ele é um apreciador do vinho, né? Mas talvez não um grande conhecedor. Conhece algumas coisas e tem algumas dúvidas comuns. E a gente resolveu fazer esse bate-papo hoje aqui para a gente tirar algumas dúvidas, né? Trazer um conteúdo, trazer um pouco de cultura. Então vocês fiquem à vontade aí para dar um like se vocês gostaram do conteúdo. Se inscrevam no canal também, porque é muito importante para que a gente continue fazendo esse conteúdo aqui, que é totalmente de graça, né? A gente faz com muito prazer para vocês. Vou deixar o Roberto dar uma palavrinha com vocês também. E aí, pessoal, boa noite, né? Ou boa tarde ou bom dia, a depender de quando vocês vão ver esse vídeo. Está sendo gravado aqui de noite, mas é isso aí. A gente tem. Eu gosto de vinho, mas eu não sou um estudioso, como o Luiz dedica bastante mais. E eu estou aqui como sparring, né? Vou fazer umas perguntas, vou apanhar aqui um pouquinho. Já levei aqui uma primeira chamada porque eu estava tomando vinho no copo. Pois é, Estou né? tomando vinho no copo aqui. Mas eu Já já mudou para troquei, viu? Eu já uma tô com a taça, né? taça agora. É. Excelente, boa taça, taça Não bonita. sei se ela vai durar muito porque eu sou meio desastrado. Isso é interessante, né? Eu acho que talvez uma primeira coisa, né? As pessoas perguntam, ah, não, mas, pô, é importante a taça, né? Então, assim, a taça, ela tem algum, assim, para quem está começando, talvez não seja tão, tenha tanta importância, mas é porque é o seguinte, o vinho ele tem muito aroma, né? Então, quando você coloca num copo fechadinho, pequeno, então você não vai sentir tanto aroma. Né? Então, o aroma ele ajuda a preparar o paladar, ajuda quando você está comendo comida que vai harmonizar com o vinho. Então, assim, é meio que você está deixando de aproveitar ao máximo aquele produto. Né? Então, assim, é como se você estivesse andando numa Ferrari, mas só ficasse na primeira marcha, entendeu? Então, assim, é importante você ter todos os equipamentos ali, né, para poder você poder absorver o máximo possível do vinho. Né? Então, por exemplo, a taça eu acho importante, a temperatura que o vinho está é muito importante, né? Então, por exemplo, eu estou tomando um vinho português aqui, que eu abri na hora do almoço, eu fechei a garrafa com a própria rolha, né, para não perder, não deixar ele aberto, ele vai perdendo, né, aroma, etc. Então a gente fecha. Então, você pode, usando o VacuVan, que é um outro dispositivo que faz um vácuo na garrafa, você pode deixar a garrafa até uma semana. Por exemplo, eu estou tomando esse vinho aqui do almoço, é um vinho português, tá? Não é um vinho muito caro, é um vinho relativamente barato, é um vinho clássico de entrada, a gente vai poder falar, mas para vocês terem uma ideia, né? É, é um vinho relativamente simples, mas um português bem gostoso, né? Bem fácil de beber. E por que eu estava falando isso mesmo, né? Porque eu entrei com a história Por do causa vinho até. dos detalhes, né? Da temperatura, do aroma, Exato, da bem importância lembrado. da Então, taça. isso. Então, assim, o vinho é interessante que esse aqui no contrarótulo dele, ele fala que a temperatura de serviço dele ideal é 15 graus. Então, assim, muitos vinhos ele traz essas dicas, né? Porque é interessante. Então, você vai tomar o máximo, o melhor do vinho, porque o cara viu que a melhor temperatura para esse vinho é 15 graus. Então, interessante. Tem uns termômetros que você pode colocar na garrafa, tem uns termômetros que você coloca que abraça o vinho para você saber a temperatura. Então, assim, é interessante. Eu tenho uma adega aqui que eu consigo, eu coloco a 14 graus, então eu tiro ele um pouquinho fora aqui da temperatura, uns 5 10 minutos, ele já está na temperatura ideal para tomar. Tá? Então, é importante já começarmos por essas coisas. Mas antes da gente entrar mesmo nas nuances aqui, a gente tem uma pequena apresentaçãozinha só para guiar a gente aqui. Mas o importante do vinho, assim, que o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Não tem
Não tem segredo, não. Ah, vinho caro, vinho barato, é isso, aquilo. Não, se você gosta do vinho, continue bebendo. O melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Você já tem uma frase aí do Esper Charroux que fala isso. Ô, bem, quer... Que não vale só para vinho, né? Exato, vale pra Se qualquer você coisa. gosta, você gosta, né? Acabou. O melhor carro do mundo é o seu, né? Então não adianta você ficar, ah, não, porque uma Ferrari, uma Porsche, não sei o que. Pô, o melhor carro do mundo é o seu, que te leva pra qualquer lugar, etc. Porque o Então, assim, Paulinho, ele gosta muito de carro, né? Meu aham. filho, e ele, quando ele era mais novo, ele me perguntava isso. E ele ficava muito triste quando eu dizia, não, o carro que eu mais gosto é o meu. E aí ele ficava triste porque ele queria ouvir uma Ferrari, né? Um Audi, ou sei lá. E eu tinha um Palio, né? Pois Mas, cara, conta aí, antes da gente começar isso, conta aquela história de que tu, tempos atrás, levou um vinho para lá pro P100, e aí a galera tomou como se fosse uma bebida qualquer, aí tu ficou meio triste. não, pois é, eu comecei a viajar em 2013, né? Comecei a viajar, fui pra Europa e lá, assim, já tomava vinho aqui antes, né? Desde 2000 antes, em 1997, eu acho que a gente já tomava vinho. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a tomar vinho mesmo, vinhos bons. Tem um colega que o tio é da Dom Laurindo, né? Um colega lá do Rio Grande do Sul, e também da Alma Única, né? Tá esse vinho que tá exposto aqui. Então esse colega trazia vinhos lá do sul, essa vinícola do tio dele, é, Dom Laurindo, que é um vinho muito bom lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. E então assim, desde lá eu já tomava. Então toda uma viagem, quando eu viajei mesmo para a Europa e tal, que, que eu comprei alguns vinhos lá, alguns vinhos franceses, espanhóis, portugueses, passando por esses países, fui comprando. E aí eu levei uns vinhos lá pro Pecém, lá o nosso interior ali do BNI, que é uma cidade, um distrito do município de São Gonçalo do Amarante, que fica lá no Ceará. E aí levei lá para nossa família, eu levei um vinho de Gran Reserva, a gente vai até falar. Pô, extremamente macio, um vinho um pouco mais caro, né? Como eu comprei lá fora, foi bem mais barato que se eu comprasse aqui no Brasil. E aí o pessoal, ah, gostoso mesmo, e tomava um gole. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é assim. Não, pô, eu tomo do jeito que eu quiser. Eu falei, não, tudo bem, mas esse vinho, espera um pouquinho na boca e tal, come alguma coisa, depois toma outro gole, entende? Então, um certo parcimônia. Porque se for beber que não toma suco, você acaba deixando de, aquilo que eu falei, de pegar o máximo daquele produto. Então, eu fiquei, assim, fui, Então, não dá lembrando que pra... eu não tava nesse dia, não, tá? Eu só Não, fiquei não tava sabendo. não. Eu nem lembro exatamente quem tava, mas foi meio decepcionante para mim, né? Porque as pessoas não estavam preparadas, né? Então é isso, eu acho que o vinho, ele, assim, a gente vai mudando o nosso paladar, né? Assim, como cervejas especiais agora que estão bem na moda, né? Então, assim, o seu paladar ele vai mudando, ele vai refinando, né? Então, isso é com o tempo. Mas, Mas é, agora com essa nossa apresentação aqui, que eu estou fazendo aqui o papel do leigo, né? E a gente vai tirar muitas dessas dúvidas aí, começando aí pelo rótulo, né? isso, né? Então, assim, o que é que o rótulo fala, né? Então, como é que a gente lê um rótulo, né? Então, tem muita informação ali. Então, vamos tentar destrinchar. Então, a primeira coisa é o nome, né? O nome desse vinho. Né? Cada vinho, em geral, ele tem um nome, né? Como é que ele é conhecido. Né? Esse aqui, por exemplo, é um vinho que eu gosto bastante, né? Que se chama Quatro Castas. É o nome do vinho. O produtor, né, a vinícola, chama Alma Única, que é de parente lá desse meu tio, lá de Bento Gonçalves. Não porque é da família dele lá, mas ele faz vinhos muito bons, né? Porque o meu paladar, eu gosto muito de vinhos que passam por barrica de carvalho, né? Então, traz uma sutileza no vinho que, para o meu paladar, eu gosto bastante, né? Então, assim, cada vinho agrada as pessoas de forma diferente. Esse que me agrada bastante. Uma das coisas que eu consigo ver é porque eles usam bastante carvalho. Então, assim, tá lá, o nome
4 castas, o produtor a uma única. A variedade da uva é interessante, porque aqui nesse caso, aqui no Brasil, a gente é acostumado muito a falar, porque isso aqui é um Cabernet Sauvignon, a gente fala o nome da uva, né? Mas lá na Europa isso não é tão comum. Na verdade, os vinhos lá, eles são uma assemblagem. A gente chama que é um corte. Corte ou assemblagem é a mesma coisa. Ou seja, é uma união de uvas. Né? E a uva também ela pode ser conhecida como casta. Né? Então, esse aqui, então, 4 castas no vinho, é porque ele usa 4 uvas diferentes. E aí essa uva é diferente da uva que a gente toma, né? Que a gente come aqui em casa. Né? Essa uva que faz vinho, a gente chama de uva vinífera. Então, são uvas diferentes. Né? Então, por exemplo, aqui tem Syrah, Merlot, Malbec e Cabernet Sauvignon. Então, aqui ele até fala qual é a proporção que ele coloca de cada um. Né? 40% Syrah, 35% Merlot, 15% Malbec e 10% Cabernet Sauvignon. Mas, em geral, quando você não vem, quando é uma assemblagem, as uvas elas vêm no contrarótulo. E aí, às vezes, eles nem colocam a proporção. O que eles fazem é colocar na sequência do que tem mais. Então, se não colocasse a proporção, ele falaria que era Syrah, Merlot, Malbec, depois Cabernet Sauvignon. Isso, em geral, é para qualquer rótulo que a gente lê. Um rótulo de biscoito, os primeiros ingredientes, geralmente, é o que tem maior percentual dentro daquele biscoito. Então a gente já falou, né? O nome do produtor, nome do vinho, produtor e a variedade da uva que é uma assemblagem, um corte, ou seja, é uma união de várias uvas, tá? Região, Então, país, aqui quando a fala gente, Vale quando a dos gente compra Vinhedos. aqui um Cabernet Sauvignon, por exemplo, aqui no Hum, Brasil a gente usa mais um nome só, né? Não isso, quer dizer que então nessa garrafa pode ter uma mistura. Não é obrigado ter, não é necessariamente que tenha apenas aquela uva. não, ótima pergunta. É porque é o seguinte, cada país tem sua legislação. Então, para você colocar lá Cabernet Sauvignon, a gente diz que esse é um varietal. Né? E esse vinho varietal, ele tem que ter, a depender do país, 95% daquela uva. Se tiver 94%, ele já não é mais varietal, ele não é só uma única uva. E aí você fala, e os outros 5%? Pode ser qualquer outra uva. Então tem algumas uvas que são bem utilizadas, né, para fazer essa composição. Então vai depender muito da pessoa que está fazendo vinho, que ele experimentar, falar, pô, isso aqui se eu colocasse mais um pouquinho de merlot e tal. Então dentro desse percentual, eu acho que no Brasil, não estou recordado se é 95%, 97%, tem um percentual aí que você tem que usar sempre da mesma uva para ser chamado de varietal. Você tem uma margenzinha ali para fazer pequenas correções na acidez do vinho, no aroma, alguma coisa diferente ali, então você tem uma margem. Então, assim, em geral, os vinhos nunca são só 100% só uma uva. Né? Então, tem uma margenzinha ali que a legislação de cada país permite. Então, assim, acho que eu respondi a sua pergunta. Né? Sim, Então, assim, sim. a outra coisa que a gente procura é a região, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, né? Brasil. Algumas informações são obrigatórias, né? Como o volume, é 750 ml, que é essa garrafa grande. 14% é o teu alcoólico, né? Algumas pessoas chamam vinho, aqui no Brasil principalmente, que o vinho é nobre quando ele tem 14% ou mais de álcool. É uma coisa interessante. Tem gente que se recusa a tomar vinho que não seja de 14 mais, né? Porque realmente, geralmente, tem uma correlação grande de vinhos de alta qualidade com teu alcoólico maior. Mas aí tem aqueles 17, 18, 19, 20% que são os vinhos vinho do Porto, né, por exemplo. No Porto ele tem o teu alcoólico bem maior, tanto que você toma uma tacinha, vinho do Porto é bem pequenininho, né, um aperitivozinho, você, no final da comida você vai comer um doce, alguma coisa assim, doce, um chocolate, você toma um vinho do Porto, um cálicezinho pequeno, até porque o teu alcoólico é mais alto. E aqui eu coloquei classificação, né? Esse aqui é um vinho, por exemplo, é um super prêmio. Então, é um vinho diferenciado, um vinho que a vinícola quis chamar desse nome. No Brasil não tem uma legislação tão rígida assim. Então, mas dentro da vinícola ele chama isso de super prêmio. Então, assim, ele faz quando as safras são muito boas, é,
quando assim vai passar por carvalho, muitas das vezes de primeiro uso, isso é interessante, né? Com a barrica de carvalho, não sei se vocês sabem, mas ela é cara. Ela suporta, tem, em geral, 200, 300 litros. É uma barrica normal e custa mais ou menos uns US$ 1.500, mais ou menos. Eu não estou com os preços mais atualizados agora, mas é por aí. Então, você botar é, 250 litros ali, vamos supor. Então, você está, cada litro desse aí tem um custo adicional aí de mais, vamos supor, é, US$ 8, isso é US$ 4 por garrafa. Então já começa a ficar mais caro. Né? E aí, em geral também a garrafa do vinho, ela é um pouco mais desses vinhos nobres, desses vinhos mais premiados, eles usam uma garrafa mais pesada. Então é uma questão de marketing, porque, como diz um amigo meu, o Lucas, né, ele fala, cara, o cara não vai colocar um vinho ruim numa garrafa pesada dessa, porque a garrafa é mais cara. Né? Então, tem uma dica do amigo É meu tipo que relógio e caneta também, né? Tem que ser pesado. exatamente, tem uma questão de marketing, né, para você colocar um vinho de ótima qualidade, eles gostam de fazer essa diferenciação de, primeiro, de colocar uma classificação diferente, né? E uma garrafa grande, um rótulo mais estiloso, etc. Eles trabalham um pouquinho mais nisso. E por fim, coloquei Ah, um. só enquanto tava aí discorrendo, eu procurei aqui no Google e tem no blog da família Valduga, tá explicando aqui que no Brasil aquele percentual que você citou aí é 75% para colocar o rótulo com uma uva só no rótulo. 75. 75, é. Que é a mesma, Pois tá é, dizendo aqui que é a mesma do Chile, né? 75%. Pois E é, o sobre a Chile. rolha, tu falou aí da garrafa, eu fiquei numa dúvida da rolha também. Porque eu tenho um ex-gerente, um ex-colega, também é colega meu, um amigo meu, que ele também gosta de vinho, gosta bastante, tipo você, assim, e ele falava que essas rolhas aqui, né, De tradicionais, cortiça, né? de cortiça, não tem Uhum. mais árvore no mundo que dê conta para fazer isso aqui, né, que é uma região lá de Portugal, se não me engano. Aí eu, Exatamente. eu, eu tenho uma crença, né, uma crença assim, que aqueles vinhos de rosca, né, não prestam, né. Aí, em segundo lugar, é que os vinhos com aquela rolha que imita isso aqui, mas que não é cortiça, ele ficaria ali no limbo, né? Eu prefiro É, comprar, não comprar, né, se eu puder. não, Então, explica aí. excelente. Vai ser uma Excelente. crença falsa isso aí. Excelente, esse é um mito, né? Então, assim, como tu falou, existe essa árvore que chama sobreiro, né? Ela tem, acho que, eu vou chutar aqui, de 90% ou até mais, das rolhas de cortiça mesmo, que vem de Portugal. Então, assim, essas árvores levam vários anos, porque você não derruba a árvore, você tira a casca dela. Então, leva, também eu não tenho de cabeça, né? 8 anos, 10 anos, para poder a casca chegar na grossura certa e a pessoa tira, passa por todo um processo de limpeza. Tem vários fungos ali, tem que passar por alguns processos ali de temperatura, vapor, etc., para matar todos os fungos e ela ficar preparada. Então, você não usa essa rolha para todos os vinhos, porque não dá. Né? Todo mundo hoje produz vinho aqui, por exemplo, no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal já produz, no Goiás aqui produz, então assim, vários lugares do mundo né, produzem hoje, então você não vai conseguir rolha de cortiça para todo mundo. Então, dado que você não consegue rolha para todo mundo, o que é que você faz? Né? Então tem as rolhas artificiais que limitam uma, uma rolha, né? E tem essas rolhas que a gente chama em inglês de screw cap. Então, é uma rolha só de abrir, né? Com rosca. Então, então, vamos lá. É um mito dizer que todos os vinhos que tem screw cap, né, que é essa de rosca, são ruins. Não são. O negócio é você saber o que você está comprando. Então, um vinho muito jovem assim, o vinho daquele ano, da safra daquele ano, que ele deve ser consumido naquele ano, no máximo 1, 2 anos depois, para que você vai colocar uma rolha? Porque a rolha ela tem a função de ajudar o vinho a envelhecer. Porque ele tem microporos e aí deixa entrar pouquíssimo oxigênio, que
que ao longo dos anos o vinho vai evoluindo. Então, assim, tem vinhos de guarda, que a gente chama, que duram 10, 20, 30 anos. Então, assim, a rolha de cortiça faz um papel importantíssimo, porque ajuda o vinho a envelhecer. As rolhas sintéticas e essas clear cap, elas não deixam passar esse oxigênio. Então você vai tomar o vinho como ele está. Então um vinho jovem ele é para ser consumido logo. Então quanto antes ele é consumido, melhor. Então, por exemplo, os vinhos brancos, né? Você tomar um chardonnay. Então mesmo um vinho varietal, um vinho de uma assemblagem simples, é aquele vinho jovem que você vai tomar logo. Você vai sentir aroma frutado, coisa mais ligeira ali, mas é um vinho que foi feito para ser tomado logo. Então, para que você gastar uma rolha com isso? Então a indústria se adaptou. Então, para esses vinhos jovens, você usa o screw cap ou então uma rolha artificial. Tem alguns projetos aí, que eu ouvi falar, ouvi alguma coisa sobre isso, de quererem criar uma rolha artificial, mas que tenha essas propriedades de uma rolha de cortiça feita lá do sobreiro. Então, vamos ver como é que isso vai evoluir. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu não falei, é o engarrafamento do vinho na origem. Então, por exemplo, tem vinícolas pequenininhas que elas não conseguem ter todo o aparato para fazer o vinho na própria vinícola, ali, vinificar o vinho. Né? Tem que ter equipamento. Então, o que acontece às vezes, a pessoa pega as uvas e faz em outro lugar. Não é o ideal, tá? Então, assim, tem uma vinícola que eu conheci que ela levava alguns 20 quilômetros para vinificar o vinho, né, as uvas para outro lugar. Então, eles, quando iam juntar a uva, eram só mulheres que juntavam, porque a mulher tem a mão mais fria do que a do homem, para não causar nenhum impacto na uva, à noite, e à noite eles já levavam para outro lugar, para tentar diminuir ao máximo essa interação do homem, esse deslocamento de prejudicar o vinho. Então, uma coisa importante é, se o vinho não é vinificado, não é engarrafado no mesmo lugar de produção, assim, já tem um problema aí, né, que pode trazer algum problema para a uva, né, e para o vinho. Não é a máxima qualidade quando a gente encontra isso. É mais um detalhe interessante. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu falar aqui do rótulo. Né? Acho que ficou muita coisa. Já nesse primeiro tópico aqui, já muita coisa nova aí para muita gente, para mim inclusive. Legal. Então, assim, sempre leia um contrarótulo. Tá? O contrarótulo traz muita informação e vai te ajudar a como você harmoniza o vinho. Então, por exemplo, esse vinho que eu estou tomando hoje aqui, ele fala que, por exemplo, ele vai bem, acompanha pratos fortes e bem condimentados, devendo ser servido a temperatura de 15 graus. Vamos ver como uma costela bem temperada, então o vinho ficou, assim, harmonizou perfeitamente, né? Com maionese de batatas, um, uma paçoca, né, feita com a própria carne, né? Assim, um negócio muito gostoso. E a carne, ela tinha sido feita com lenha de eucalipto. Então, assim, dá um aroma sensacional na carne, então tudo harmonizou bem ali. Então é bom ler o contrarótulo para você não deixar passar alguma coisa que você vai comer ali. Tem um outro slide aí, Rubens, você quer me fazer a pergunta? Introduzir o assunto aí? Essas classificações aí, reserva reservada, eu já andei me enrolando aí. Por exemplo, eu até comentei contigo, né? Esses dias eu estava no supermercado e vi esse vinho aqui, né? Conte Toro, reservado, né? Aí ele tava numa Isso promoção mesmo. boa, né? Uma garrafa, a outra ficava pela metade. A Constitura eu sei que é uma vinícola legal, assim, no Chile, né? Aí tu me falou depois para ter cuidado, porque o reservado, reserva, não é a mesma coisa. Explica aí pra galera e pra mim, né? Como é que é isso aí direitinho. Não, então, a pergunta é muito boa. Assim, não tem esse negócio assim, eu não tomo esse vinho, eu não tomo aquele outro vinho. É importante você pode tomar qualquer vinho, mas você tem que saber o que você está comprando, principalmente o que você está bebendo. Os vinhos, eles têm várias classificações. Né? Como eu falei, Portugal, Espanha e Itália, eles têm uma legislação mais
rígida, eles têm um controle e eles até fazem fiscalização. No Brasil, cada vinícola define como é que vai chamar seu vinho, né? Principalmente que no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, é o que a gente mais consome aqui, cada um diz o que vai ser. Como eu falei lá, por exemplo, no aquele rótulo lá, o Super Premium, quem falou aquele nome ali é a própria vinícola. Então, eu já falei para muito amigo meu, né, que compra reservado achando que é uma reserva. Essa classificação é um pouco uma dor de cabeça para o brasileiro, que acha que é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Um vinho, por exemplo, esse aqui que eu falei, ele se chama clássico. Né? Aqui embaixo ele está dizendo que é um clássico. Geralmente, essa classificação de esse clássico, ele serve para dizer que são os vinhos de entrada, são os vinhos mais simples, os vinhos mais jovens daquela vinícola. Então é interessante você consumir ele nos primeiros anos de vida desse vinho. Os vinhos jovens, eles 3, 4, 5 anos no máximo de guarda. Né? Depois disso, o vinho ele começa a vinagrar de verdade. Então, se você comprar um vinho reservado, a gente está no ano 2021, né, com 2016, assim, muito provavelmente o vinho já passou. Ele não vai estar, já passou o ápice do sabor. Né? Então, com certeza já não é um vinho tão bom assim. Então, é interessante essas classificações. Tá no mute, Rodrigo. Esse aqui é 2020, então Tá tá bem, dentro, né? tá super bem. Então, o reservado, ele é isso também, é um vinho de entrada da Conquistoro, e a Conquistoro, e aí outras vinícolas também viram que faz um sucesso no Brasil. Na verdade é um jogo de marketing. Você coloca reservado, em português parece muito com reserva, e o pessoal sabe que reserva tem um glamour, etc. Então a pessoa acaba comprando. Então tem um apelo de marketing que para muita gente acaba confundindo. Acho que está levando reserva e na verdade está levando reservado, que é um vinho bem simples, é um vinho de entrada. E assim, não tem problema nenhum você comprar e tomar ele, porque é um vinho bem barato. Então enquanto você compra um reserva da Contitura, por exemplo, por 60, 80 reais, esse reservado ele sai por 20 reais, você consegue pegar promoção até mais barato. Se eu não me engano, tava 27 e aí a segunda sairia por 13, por aí. Quando soma os dois dá 40 reais, 20 reais É. cada vinho. Assim, tá um Uhum. preço excelente. Então, se você for tomar, por exemplo, duas Heinekens hoje no boteco, você vai gastar 20 reais. E você está tomando um vinho dá para dividir com outra pessoa uma garrafa tranquilamente ali durante a noite e tal. E essas cervejas, né? Só para falar mal de cerveja um pouco, essas cervejas comerciais são cada vez piores, né? Pois Tem é, muito gosto de nada, né? a gente pode até fazer uma live sobre cerveja, né? Porque eu fiquei um tempo, É, desde é isso. 2014, eu comecei a fazer cerveja, eu estudei bastante esse assunto também. Mas realmente a gente pode até falar. Cerveja no Brasil, assim, por que elas são tão fraquinhas, eram tão fraquinhas? Porque o Brasil é um país muito quente e a cerveja é para refrescar, né? E os caras, por uma questão de marketing de comércio, eles faziam uma cerveja fraquinha para tomar litros e litros. Se você vai tomar uma cerveja mais encorpada, uma cerveja com mais álcool, não consegue beber tanto, e aí o cara acaba não vendendo tanto. A saída que você tem é vender uma cerveja com mais valor agregado. Né? E aí tem toda a ideia da cerveja artesanal. Mas aqui voltando para a nossa classificação, então o clássico são os vinhos de entrada e o reservado é um vinho também de entrada. Não tem problema nenhum você saber o que é que está tomando. Então é um vinho para o dia a dia ali e tal, ótimo. Né? Então, ou então é o vinho que você pode comprar, pô, melhor ainda. Então, é isso mesmo. Agora você não pode comprar reservado achando que é uma reserva, e ainda mais se o preço for muito salgado. Isso é o que. Ter informação é importante por isso. Né? O reserva, só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de Espanha, para ele ter essa classificação de reserva, ele tem que ter pelo menos 3 anos de envelhecimento. Sendo que o primeiro ano ele tem que ser em barrica de carvalho, né? E
verdade é o seguinte, tem um detalhe, porque na Espanha tem duas regiões lá, que chama Rioja e Ribeira del Duero, que são legislações diferentes do resto do país. Né? Então, assim, quando a gente vai falar de uma reserva, é, tem que ter pelo menos 6 meses de carvalho, tá? 2 anos de envelhecimento. Deixa eu refazer aqui o que eu estou falando. Na Espanha, tirando essas duas regiões, né, Rioja e Ribeira del Duero, quando a gente está falando de um vinho tinto, ele tem que ter passado para ser um reserva, desculpa, para ser. Aí tem outra classificação, que eu até me enganando aqui. Tem um outro que se chama Crianza, que é uma classificação lá da Espanha. E esse Crianza, ele tem que ter pelo menos 6 meses, tá, em barrica de carvalho, e os outros, mais um ano e meio em garrafa. Então, no total, 2 anos de envelhecimento. Então, 6 meses em carvalho e um ano e meio em barrica de carvalho, descansando na própria garrafa. Então, tem que ter 2 anos de envelhecimento para ser chamado de criança. Tem o nome lá, criança. Né? Então, ele passou por carvalho. Por que eu fiz essa conclusão toda? Né? Por exemplo, Rioja, para ele ser chamado de criança, ele tem que ter 1 ano em carvalho e mais 1 ano descansando na garrafa. Então, são legislações bem específicas. Né? Para ser reserva, aí não, aí já são 3 anos de envelhecimento, sendo que o primeiro ano tem que ser em barrica de carvalho e os outros 2 anos na própria garrafa. Para ser um gran reserva, aí já é diferente. Aí você tem que ter 5 anos de envelhecimento, sendo que 1 ano e meio, 18 meses, né, tem que ser barrica de carvalho. Isso é a legislação da Espanha. Então, assim, reserva, 3 anos, sendo o primeiro ano barrica de carvalho. Gran reserva, tem que ser 5 anos, sendo 1 ano e meio barrica de carvalho. Criança, 2 anos, sendo os primeiros 6 meses em barrica de carvalho, só 1 ano e meio em garrafa. Aí você pergunta, mas você colocou aí também reserva especial, reserva de família. Pois é, aqui no Brasil a legislação não prevê isso, né? De reserva, gran reserva, reserva especial, reserva de família. É cada vinícola que adota, que tem a sua política ali, ele tem que ser coerente. E aí as pessoas acabam falando, isso aqui é uma reserva especial, isso aqui é uma reserva de família. Então cada vinícola coloca o seu nome. Mas em geral, as pessoas colocam uma reserva especial quando a safra é muito boa. Né? Deu para tirar a dúvida aí? Eu sim, cara. Eu vou te falar que nem todas essas classificações aí eu andei vendo, consigo ver por aqui nos mercados, né? Em Mas vou geral, ficar mais atento agora. em geral você vai ver clássico, reserva, reservado. Agora, esses mais caros, né, reserva de família, reserva especial, gran reserva, criança. Criança é um vinho bom custo-benefício, tá? Ele passou por carvalho, então ele. E o que o carvalho dá no vinho? Quer dizer, para elevar o preço? Na verdade, ele passa por um processo de. Tem uma coisa que a gente chama de tanino no vinho, que ele é o que a gente sente aqui nas nossas papilas gustativas, que ele ajuda o vinho a envelhecer. Então, às vezes, um vinho muito potente, um vinho com muito tanino, ele agride bastante as nossas papilas e a gente não gosta tanto. Então, quando o vinho ele tem muito tanino, é interessante que ele passasse por carvalho, porque esses taninos, eles são suavizados, digamos assim. E ele ganha algumas características da madeira, né, de aroma, alguma coisa de sabor também. Então, é interessante, assim, para quem gosta, né, tem gente que odeia, né? Algumas pessoas passam cadeira, não gosta, tal. Mas em geral, quase todo mundo que eu conheço gosta quando o vinho passa madeira. Dá uma suavizada, sabe? O vinho fica bem mais macio, a gente costuma dizer que ele está mais macio. Né? Ele passa por um processo de polimerização, dessas polimerização, não, estou confundindo, esqueci agora, mas ele passa por um processo químico que deixa o vinho mais suave, mais macio. E também eu acho que tem grande diferença aí de preço, né, como a gente falou no início, né? Em relação ao reservado e o reserva e o clássico que é o de entrada, né?
Exatamente. Assim, falando grosso modo, descendo aí nessa classificação que você colocou, geralmente o preço aumenta ou depende da marca, vai... Então, ó, se a gente fosse colocar aqui uma. Eu coloquei Crianza ali embaixo. O Crianza, ele ficaria entre um reserva, ele ficaria entre, ficaria entre ele, por exemplo, eu colocaria reservado, seria o mais barato, talvez o clássico. Aí depois eu colocaria reserva, desculpa, eu colocaria Crianza, depois reserva. Aí eu colocaria esse, reserva especial, reserva de família e por último Gran Reserva. Tá? E aí é um preço aumenta sim. Por quê? Porque, primeiro que o pessoal, para fazer um Gran Reserva, eles têm que contar com uma safra muito boa. É, e outra coisa é que eles usam o carvalho de primeiro uso. Tá? Carvalho de primeiro uso é muito caro. E aí você fala, uso? Como assim? Então, assim, essa safra eu usei, comprei uma barrica nova e usei para o meu melhor vinho. Aí no outro ano, essa barrica, ela já teve um uso. E aí ele vai para um outro vinho, muito bom também na minha casa, mas não é o mais caro, que aí ele vai ser usado por um segundo uso. Então, assim, tem vinhos que você fala assim, ó, esse vinho aqui passa 6 meses em barrica de carvalho de segundo uso. Então, esse aqui passa um ano em barrica de carvalho de terceiro uso. Entendeu? E aí, você continua dizendo que o vinho passa por carvalho, ele agrega alguma coisa, mas pô, se não é primeiro uso, ele não consegue pegar tanto, ele teria que ficar mais tempo. E ele não pega, e mesmo assim, por ficando mais tempo, ele não pega todo o esplendor do carvalho. Então acaba que fica o vinho, assim, ele acaba barateando, né? Porque uma barrica ele consegue usar várias vezes. Então, então os melhores vinhos, primeiro uso e assim sucessivamente. Beleza. Isso é importante aí quando a gente for procurar preço, eu acho que muita gente vai acabar usando esse critério também, né? Então é Sim, importante aí, assim, tem uma ter coisa noção que disso aí. você me fala, né? É muito fácil a gente escolher vinho caro. Bom, é muito fácil. O negócio é você escolher um vinho bom e barato. Aí é que tá o glamour do negócio. Né? Então, assim, eu tomo vinho há muito tempo, gosto de tomar vinho, minha esposa também gosta, Carla. E o nosso lance é encontrar um vinho bom e barato. Esse aqui é o lance. Né? Então, todo mundo acha que vinho é caro, então, assim, se você for fazer a conta, quem gosta de tomar cerveja, faça a conta, às vezes é mais barato você tomar um vinho, dividir um vinho com um amigo, que ficar tomando cerveja no jantar, no bar. É, acho que é isso, desse slide, que acho que a gente deu uma boa. Assim, cada tema desse aqui dá pra ficar falando por horas e Dá para horas. fazer um vídeo só de cada slide desse, é fazer um vídeo, né? Exato. Mais de um vídeo até. Eu acho que a live ficou muito grande, né? Esse vídeo ficou muito grande e a gente perde o foco. Eventualmente a gente poderia até depois fazer uma parte 2, né? Parte 3 e tal. Eu acho que na próxima slide aí tu tá falando de harmonização, né? Isso. Ação. Isso aqui eu acho que é interessante, porque, assim, é que é outra coisa que dá pra falar muito também. É uma coisa que eu até quero estudar mais, porque isso aqui é bem complexo. Já vi alguns livros bem volumosos, né, sobre esse assunto. Como é que você harmoniza vinho com a comida, né? Porque um vinho, quando você toma ele sozinho, é uma coisa. Quando você harmoniza com a comida, é outra coisa. Geralmente o vinho, ele cresce muito, né, quando você harmoniza bem. E a harmonização é por esses dois critérios, né? Por similaridade e por contraste. E aí, a gente pode fazer uma live, um outro vídeo só sobre isso. Mas, em geral, você vai harmonizar, por exemplo, similaridade. Se o vinho ele é muito aromático, ele vai harmonizar com a comida aromática. Se ele é um vinho que ele tem uma persistência muito grande, é interessante que você coma alguma coisa que também tem essa persistência. Por exemplo, se você vai comer uma carne de caça, né, uma carne bem com um sabor bem intenso, interessante você pegar um vinho com um sabor também muito intenso, como um Barolo, né, que é um vinho muito forte, muito alcoólico e tem um aroma bem intenso. Então, por similaridade. Se você vai tomar um vinho doce, comida também é doce,
então, por similaridade. Então, por contraste, já é um pouquinho mais complexo, porque você tem dois conceitos de dureza e maciez, que aí você vai contrabalancear a dureza e maciez tanto da comida quanto do vinho. Então, se um vinho ele tem uma acidez grande, então ele tende a secar, ele tende a fazer sua boca ficar molhada. Então você vai comer alguma coisa que tende a secar sua boca, tá? Por esse contraste aí. Tem vinho que tem uma mineralidade muito grande, tem vinho que vai secar sua boca, então é bom que você coma alguma coisa é, que tenha um pouco mais molhado. Então tem esse jogo aí de contraste, né? Que aí você vai tanto na dureza quanto na maciez, né? Maciez, o que, que é isso? Né? O vinho é doçura, é o teu alcoólico, a comida é a própria doçura, é a gordura, tem untuosidade. Então, assim, é um campo, como eu te falei, né? Eu quero aprender mais, é bem complexo. Mas eu trouxe algumas coisas, algumas dicas aqui, né, de harmonização mais simples, né? Por exemplo, algumas regrinhas básicas, né? Que todo mundo já ouviu falar. Peixe e frutos do mar. Ele combina com vinho branco. Todo mundo fala isso. Eu até acrescento aqui com espumante também. Então, eu gosto muito de comer comida japonesa com vinho, na verdade, um espumante rosé. Então, assim, eu acho sensacional. Assim, aquelas borbulhazinhas lá com peixe, para mim fica muito bom. É uma dica que eu dou aí. Mas tem ciência por trás dessa harmonização, porque se você tentar tomar um, tomar um vinho tinto comendo peixe, ou frutos do mar, você fala que tem uma substância no peixe, se eu não me engano, alguma coisa ligada ao iodo do peixe, ou dos frutos do mar, que com o tanino do vinho tinto, ele não harmoniza, ele dá um gosto metálico na boca. Então é uma dica importante, isso aí eu aprendi com o Jorge Luque, né, que aí é uma dica que eu passo. Então, Jorge Luque na CBN, por volta do almoço, ele está ao vivo na CBN, e também tem um podcast dele, né? Se você não quiser ver na rádio, tem um podcast lá, Acho um que brinde valeria ao... a pena colocar nesse link na descrição depois. Tá, a gente coloca. Eu não conhecia, por exemplo. Um brinde Eu ao... acho que, eu Pode acho que falar. esse assunto de comida. Muitas vezes a gente acha que comida, como a gente come todo dia, né? Bebe água, bebe suco, tá todo dia, a gente acha que entende comida, né? Mas tem muitos detalhes, né? Como esse que está falando de harmonização e tem muitas substâncias nas comidas em geral, né? Então, assim, Sim, acontecem reações ali. Então, muito do que a gente sente no nosso paladar, né? Agradáveis ou desagradáveis, né? Tem uma causa para isso. E é muito legal ver essas pessoas falando do assunto, né? Com conhecimento de causa, que você realmente passa a entender muita coisa, né? exatamente. Eu estou procurando aqui, ó, momento do brinde. Se você colocar, né, qualquer buscador agregador de podcast aí, você vai ver Jorge Luke. Momento do brinde. Jorge Luke é um cara que entende muito de vinho. E realmente, o que a gente faz aqui, a gente gosta de vinho, tem algumas coisas que a gente sabe e a gente quer compartilhar, mas realmente ele é um cara que vive disso, né, a profissão dele. Então, ele teve essa explicação, né, algum, algum dia aí, escutando, uns 3, 4 anos atrás. Então, assim, mas assim, batata, então não vai errar. Frutos do mar, peixe, então o vinho branco, a temperatura de serviço do vinho branco ela é mais baixa, em torno de 10, 12 graus. Né? Procure ver no controle se tem. Então, a ideia que a gente faz é o seguinte: na adega, bota o vinho branco lá embaixo, né, que é o lugar mais frio da adega. E assim, não tem problema nenhum você colocar o vinho branco na geladeira, né, se você vai tomar logo. Né? Então, é uma dica. Porque se você quer tomar um vinho branco no seu ápice, realmente você tem que tanto vinho branco como vinho tinto tomar numa temperatura exata. Por exemplo, também aprendi com o Jorge Luc que alguns vinhos tintos, em geral, os vinhos tintos eles não combinam com uva. Tá? É outra coisa, dá um gosto estranho também, né?
na boca. E aí, outra dica de harmonização que eu falo, assim, no Brasil, principalmente no Nordeste, é muito quente, né? Assim, e aqui até no Rio de Janeiro, onde você está, no verão é muito quente, então, assim, interessante que você toma vinho tinto no inverno, então, ou em ambientes mais frios, né? E o vinho branco é uma coisa mais para verão, vinho tinto, vinho rosé, uma coisa mais para verão e, de fato harmoniza bastante. Então, é outra dica de harmonização que eu dou aqui. Outra dica é, por exemplo, vinho do Porto, que é mais doce, eu gosto muito de comer com chocolate amargo, então chocolate normal mesmo. Tem aqueles vinhos fortificados também, vai bem com sobremesas. É uma outra dica de harmonização. Com chocolate é novidade para mim. E vai bem, viu? Até um Cabernet Sauvignon, um Taná, são mais encorpados, às vezes pegam um chocolate amargo, um chocolate doce, amargo, não amargo, ele vai bem. Tem uma coisa que eu não sei se tu sabe, mas tem uma classificação no mundo dos vinhos de velho mundo e novo mundo, né? Não sei se falando do Brasil. O velho mundo dos vinhos são aqueles países mais tradicionais, né, que produziam há muito tempo. França, Portugal, Espanha, Itália, Hungria também, pode ser considerado. E o novo mundo, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, esse é o novo mundo. Né? São vinhos depois dos anos 70, ali, que começa em 70, 80, começa a produção de vinhos. Mas, na verdade, já produziam antes, mas começam a exportar, ser mais conhecido no mundo todo. E é interessante, tem até uma dica de filme que a gente vai falar aqui, que é o. é, Vamos falar já agora do. Sai dois. Então, tem o Sideways, que é o final aqui, e tem o Julgamento de Paris, que é É, esse, dois que é muito bons. esse filme aqui, e é muito interessante. É baseado em fatos reais, tá? E esse camarada aqui, a ideia é que ele estava cansado de trabalhar na França, né, vendendo só os mesmos vinhos franceses, em português, em espanhol ali, e não tinha novidade. Né? Dá um pouquinho de spoiler aqui, só para o pessoal poder assistir. E aí ele ouve falar que estão produzindo bons vinhos lá nos Estados Unidos. E ele, meio cético, né, e acaba indo lá, meio que pelo negócio dele, como ele vendia vinho, ele queria alguma novidade, ele vai lá para conhecer o que está acontecendo. E aí, esse julgamento de Paris é que ele leva alguns vinhos norte-americanos e faz um teste às cegas com pessoas renomadas lá da França. E aí o resultado é bem interessante. A partir, então, dois vinhos lá ganham, né? Um, tem um vinho tinto lá da Stag Leap, que eu até visitei quando, quando eu fui na Califórnia em 2013. Em 2013 foi em 2017 também. E o carro a gente visitou essa Stag. Na verdade, não conseguiu visitar porque o negócio é tão famosa lá que não tinha atendimento. Né? A gente entrou lá no vinícola, no produto para reais, ninguém viu a gente. Não sabia, né? Interessante. O outro filme aí, o Legal Side, desse filme, legal desse filme aí do Julgamento de Paris é, se eu não me engano, é nele que acontece um problema lá, eles queriam fazer um vinho, aí acaba que tem um problema, eles produzem outro tipo de vinho que ficou até melhor, né? E os caras tem que ver na coloração do vinho. Né? eles se surpreenderam por isso, né? Eles Pois é, acharam né? que tinha estragado o vinho, aí chegou um especialista, não, esse vinho não fica dessa cor, aí é que é bom mesmo, né? Aí que tá, Exato. Pois aí que é. beleza. Você vê, né? Os caras, eles tinham um talento nato lá para fazer, né? A Califórnia, uma vocação, né? Para a produção de vinhos ali, né? Um terroir único, né? Por conta do Pacífico ali, que é muito frio, né? E acaba, as noites são bem frias, favorece os vinhos, favorece as parreiras, dá em bem os vinhos, né? Mas Eu esse negócio, sugeri depois pro Cassela, né? Para aquela live de cinema que ele faz, ver se ele esse fala aí filme é interessante. Né? de um dos dois filmes aí, que realmente são dois filmes muito bons. Agora, assim, esse outro slide aqui eu trouxe até para, mas como uma dica aí para as pessoas que estão aprendendo agora vinho, para saber reconhecer
qual uva, né, qual uva é mais emblemática de cada país, então vai trazer um vinho. Em geral, os vinhos são muito bons daquela uva. O Chile é muito famoso pela Carmener. A Carmener ela é uma uva que muita gente confundia ela com Merlot, né, no Chile. Não sei se você sabe, mas teve uma década de 70, teve uma praga de um fungo que chama filoxera, que matou vários parreirais. E essa uva Carmener, ela sumiu da França. E depois de muito tempo, descobriram que tinha umas uvas Merlot no Chile que ela amadurecia, acho que era mais cedo. E aí, quando fizeram aí com a genética, né, com esse teste genético crescendo, eles fizeram um teste genético e viram que, na verdade, era uma Carmener. E aí descobriram essa uva lá no Chile. E é uma uva emblemática lá do Chile. O Chile é bem famoso por essa uva, né? A Argentina é muito famosa pelos Malbecs. Né? Malbec, assim, um amigo meu, eu quero comer carne e tal, qual vinho você recomenda? Eu falei, cara, compra um argentino Malbec, principalmente dessa região de Mendoza, né? Mendoza eu tive a oportunidade de visitar ano passado lá, muito legal. Realmente os vinhos são muito diferenciados. Uruguai, também já fui 2 vezes lá. Tamar, essa uva é muito, e o nome não é à toa, ela tem muito tanino, ela é um vinho bem cortado, bem cortado, na verdade, a gente fala quando está falando de teor alcoólico. Na verdade, ele é um vinho muito tânico, né? Tem muito tanino. O Brasil ele é muito conhecido nos fumantes e pelo Merlot também. A gente faz bons Merlots aqui. Estados Unidos pelas Infandel, né? A Itália ela é chamada, na região da Puglia, ela é chamada de Primitivo. É a mesma uva, fiz o teste genético, é a mesma uva. Você está vendo lá um italiano Primitivo ou um norte-americano de Infandel, é a mesma uva. Né? A gente sabe que mesmo a mesma uva, em lugares diferentes, no mesmo país, às vezes produz vinhos completamente diferentes, por conta do aquele negócio de terroir, né? Nada mais é do que as condições de clima, né? O solo, tudo isso faz com que a altitude também, faz com que a uva e o vinho sejam diferentes. O Itália é bem conhecido pela Sangiovese, pelo Barolo, e aí a gente vai, França tem infinidade, né? É conhecido pelo champanhe, né? Então, Espanha tem essa uva muito famosa que é o Tempranillo. Tem o Pinotage na África do Sul, na Alemanha, esse branco que é o Riesling. Portugal, a Touriga Nacional, a Touriga Franca, Nacional, são bem. Em geral, Portugal, eles não fazem muito varietal, não. O que eles fazem, que isso aqui, são assemblagens, né? De várias castas. Mas a Touriga Nacional está em quase todas. Portugal tem aquele outro tipo de vinho, né, que as pessoas devem conhecer já, que é aquele vinho do Vinho Porto, verde, que né? é uma outra, o vinho do Porto também, né, que é uma outra Porto, tem proposta, vinho né? verde. É, muito, é mais Vinho verde é um bem licor, né? interessante. O vinho do Porto é mais um licor, né? O processo é bem diferente. Pode fazer depois um vídeo só sobre o vinho do Porto, para a gente falar como é que é o processo de fazer um vinho do Porto. Ele é diferente. Para poder chegar naquele teor alcoólico de 20% é bastante. Né? A gente sabe que quando o vinho ele é fermentado por fungos, né? E quando o teor alcoólico vai subindo muito, você acaba que vai matando, né, os fungos. Então, por exemplo, quando a gente faz cerveja, a gente tem que usar uma- um fungo, né, um fermento diferente, porque ele vai tentar chegar em níveis mais altos. Algumas dúvidas comuns aqui, eu já estou falando, né? Assemblagem, o corte, né, varietal, né? Assemblagem com várias uvas, varietal um único vinho. E um bom é vinho caro? Já falei aqui que não tem nada a ver. Uma vez eu vi uma pessoa falando que um vinho tem todo um processo elaborado e tal, assim, um vinho é muito caro, $300. Acima disso, o
pessoal paga porque o vinho é raro, o outro tem alguma história envolvida. E assim, o processo mesmo de vinho, você produzir poucas garrafas, etc. E tal, mas você ter lucro, né, máximo US$ 300. Acima disso, aí realmente são outros critérios. Não é mais por sabor, não é mais por isso, aquilo outro. Assim, Tem aquelas. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, acho que era aquele Renato Vasconcelos, que apresentava o jornal na Globo, Bom Dia Brasil. Acho que é Renato Vasconcelos. Ele gosta muito de vinho também, né? Ele fez uma reportagem na França, que ele desceu lá num daquelas restaurantes lá da França, que ele desceu na adega lá, desceu lá na subsolo, né? Nas caves que eles chamam. E aí tinha um monte de garrafa velha, assim, antiga, né? Velha não, antiga. E com vinho, né? E aí os caras pegavam aquilo ali, um tesouro, né? Aí o cara tirou, limpou ali, viu a safra e tal. Aí ele perguntou lá, na época, aquele vinho ali, qual seria o preço, né? Aí passava de 1.000 euros na época, né? Se eles fossem abrir agora naquela garrafa ali para tomar. Então aí tem realmente. Não lembro agora os detalhes do vinho, mas fiquei impressionado com essa. Primeiro com a condição que você. Talvez um leigo chegasse ali e achasse, pô, isso aqui nem presta mais, né? Que tava toda coberta, né, de poeira, tudo. Mas o teve até vinho um tava. caso, né? O cara tava com uns vinhos bem raros em casa, né? Bem caros. E aí o filho, fazendo uma festinha em casa, bebeu os vinhos todos lá do cara, do pai. Assim, acontece, né? Mas assim, realmente, vinho bom, vinho caro, assim, eu vou te falar que quase todos os vinhos muito caros são vinhos bons, mas nem todo não precisa, não é o fator decidir que ele tem que ser caro para ele ser bom. Então, dá para. O legal é isso, você consegue tomar um vinho bom num preço acessível. Excelente notícia para nós, né? Pois é possível fazer um vinho branco usando uma tinta? Até eu estava conversando com um amigo no Instagram um dia desse e ele ficou abismado, assim, ele falou, cara, mas eu estou tomando vinho branco da uva Malbec. Eu falei, não, pois é, o que dá a cor do vinho é a casca, né? O tempo que a, o mosto, né, que é o suco da uva ali, fica em contato com a casca. Aí ele fica tirando o tanino da casca. Mas a polpa, ela é branca. Então, se não tiver contato nenhum, você tira um vinho branco. Se tiver um pouquinho de contato, algumas horas, ele vira um rosé. Se ele fica muito tempo, aí ele é o próprio vinho tinto. Então, se você só tira a polpa, faz o vinho dessa polpa, vai virar um vinho branco, de uma uva tinta, né? Que a gente na França chama Blanc de Noir, né? Que é um vinho branco de uva tinta. Vinho bom só se for varietal. Pelo contrário, né? Tem excelentes vinhos assemblados, em geral, na França, Portugal, Espanha, a gente não toma muito vinho varietal. Isso aí realmente é um mito. Primeiro que tu mostrou naquele rótulo, né, no começo do vídeo, né? Era um assemblagem, né? Assemblagem. Qual a diferença de espumante e champanhe? Tu sabe? Champanhe é só o que é produzido numa certa região da França, né? A região da Champagne. Champanhe, né? E os outros a gente chama de espumante. Aí tem frisante também, porque aí a borbulha, né, ela é injetada em gás que você coloca lá, parece um frisante, né? O frisante, gás não é produzido pela própria fermentação, né? Você injeta. E o espumante, aí tem vários métodos de fazer espumante, etc. A gente deixa para outro vídeo. Mas a diferença básica é que isso não pode chamar um espumante brasileiro de champanhe porque não veio da região de champanhe. Mas nem por isso deixa de ser uma É, coisa boa. Né? é meio que uma patente, né, daquela região, né? Exato. Mas é tecnicamente o mesmo tipo, né, de vinho, né? Mesmo tipo de bebida. Né? A gente vai encaminhando aqui para o final. Tem essas dicas aqui né, para comprar vinhos. Então, assim, primeiro de tudo, ver o que você vai harmonizar. Né? Então, você sai de casa para um vinho, você pergunta, o que eu vou comer hoje? Primeira coisa. Né? Você vai definir bastante o que você vai.
Né? Depois do lugar onde você vai comprar, como é que o vinho ele foi armazenado, é uma dica importante, porque às vezes você gastou uma grana ali, mas o vinho foi mal armazenado, você vai tomar um vinho que não está no ápice, né? Dele. Você vai conseguir tirar tudo dele. Sempre é importante quando você vai pedir ajuda lá, você definir para a pessoa que está te ajudando o preço que você quer. Não deixa muito aberto, não. Quando você dá um limite de preço, ajuda bastante quem está te ajudando. A pessoa, ele não vai querer te empurrar o mais caro. Ele vai querer te empurrar o que melhor se adequa, porque ele quer você ali tivesse mais vezes, né? Então, você vê que, pô, se um vinho até R$ 50 foi boa a indicação dele, ele vai depois de novo, né? Então, importante, não tenha vergonha. No mundo do vinho não tem que ter vergonha disso, não. Pô, eu quero gastar hoje R$ 50, R$ 20, entendeu? Não tem que ter vergonha. O estado da garrafa, do rolo é importante também. Definir qual estilo, quer um branco, quer um tinto, quer um rosé, quer um espumante. Qual a variedade da uva por país, por exemplo. Ah, eu estou pegando aqui um argentino, vou tentar pegar um Malbec, não tem muito erro, vou tentar, vai para aqueles estilos lá por país que a gente falou. Evitar aqueles vinhos, né, com mais de 5 anos, com screw cap, né, como eu falei, screw cap, pronto, tem que ser tomado rápido. Né? Denominação de origem, isso é uma coisa que a gente está fazendo vídeo só sobre isso. Né? Alguns países têm já tem uma fiscalização para dizer que as uvas vieram só daquela região, você não comprou uva de outro lugar, botar na sua vinícola ali, isso acontece. Vinho de guarda, uma dica, usem esse aqui, ó, sabe o nome desse termo? Um decanter. Ah, tá. Você Eu já vi o usa, pessoal usando já. inclina aqui, coloca a garrafa. Decanter é interessante porque a área, o vinho ele fica mais ou menos nessa altura aqui. Como ele tem essa altura, a área que ele tem para respirar e pegar oxigênio é muito grande. Toda a área ali da Toda superfície essa da. área de superfície aqui. Então, ele deixa numa área menor da garrafa, né? Está se entrando lá por aqui, né? E ele fica pegando lá só aqui, pegar aqui. Então, são vinhos que estão muitos anos guardados em garrafa, sob uma pressão muito grande. É interessante usar o decante. Esse vinho de guarda aí. Então, assim, outra coisa, se você quer tomar um vinho naquele dia, você vai comprar um vinho que diz que ele vai ficar bom daqui a 20, 30 anos, se o vinho só tem 5 anos ali na prateleira, então, olhar, prestar atenção nisso também. Geralmente são vinhos caros. Né? Não adianta nada você comprar um vinho de guarda, se o vinho é 2015, e ele vai ficar bom só daqui a 5 anos, 10 anos de guarda. Não adianta nada. Uma dica que eu dou aqui, vinhos portugueses. Você comprar um vinho português, você não tem muito erro, gente. Assim, que está começando, um vinho português ali de R$ 50. Aí você fala, mas um de 80, pô, vai ser melhor ainda. Ah, um de cento e tanto, pô, muito provavelmente vai ser melhor ainda. Então os portugueses, pô, eles fazem vinho muito bons mesmo. E os franceses aqui no Brasil não tem muito boa experiência. Eu tentei vários, assim, mas assim, eu tenho que tentar mais, é uma falha minha, eu tenho que conhecer mais. E outra dica que eu dou para todo mundo esse aplicativo de vinho. Você está no seu mercado, eu quero saber se esse vinho aqui vale o que ele está dizendo que vale, para ver se ele é bom ou não. Estou vendo ele dar nota dos vinhos de 1 a 5, é um aplicativo colaborativo, as pessoas vão colocando nota. E, então, assim, se o vinho está lá, nota 2, nota 3, ele não pode custar mais de R$ 50, R$ 40. Agora, se o vinho está com nota 4, já é uma diferença grande. 3,5, 4 é, assim, o vinho custa R$ 60, você está com uma chave, pode levar. É uma média das notas das pessoas que Eu dão vou essa até nota instalar esse aplicativo. Você já me falou dele, mas eu não instalei. de vinho. Pode E o instalar supermercado ele. sempre dá aquela dúvida, né? E é exatamente o que o cara está fazendo na foto aqui. Ele está tirando uma foto do rótulo, aí o aplicativo Aham. já reconhece qual é o vinho, você só confere se é isso mesmo. E aí ele já te dá a nota média, o preço médio, e já tem até os comentários das pessoas daquele vinho. Às vezes já tem até tipo de harmonização. Então, assim, é muito legal também esse vídeo.
Vou deixar também na descrição aí. Eu já estou até preparando aqui para deixar na descrição esse link desse aplicativo. Aí tem esses dois filmes que a gente já falou, né? E tem uma outra dica que é o blog da minha esposa, né, da Carla, que é Vinícolas que eu visitei no Instagram, @vinícolas que eu visitei. Então, lá a gente mostra todos os vídeos que a gente já foi, dá dicas e tal, então assim, bem interessante. E o que eu já falei também é o podcast do Lorde Luke na CBN, né? Um brinde ao vivo. Então, assim, acho que da minha parte, a gente falou bastante, muita informação. A gente vai fazer vários vídeos diferentes. Eu acho que foi um excelente início, né, do assunto. Talvez até um pouco mais longo do que a gente imaginou no início, né? A gente não quis fazer live para tentar ser mais rápido, mas certamente cobriu muita dúvida legal de pessoas no nível de conhecimento e também menos ainda, né? Eu acho que dá uma boa entrada aí no assunto, especialmente na hora de escolher, né? Na hora de escolher supermercado, que hoje em dia está ficando mais popular. Muitos mercados estão ampliando suas seções de vinho, né? Pelo menos aqui onde eu moro, no Sudeste, né? Tem a questão do frio, né? Que também ajuda, né? Então, Pois é, a ideia desse vídeo é realmente dar um start, né? Um início aí para as pessoas continuarem acompanhando. E aí a gente sempre pede, pessoal, se gostou, dá um like, manda esse link para outros amigos, se inscrevam, peça para os seus familiares aí assistirem, ajudem, porque com isso a gente consegue levar conteúdo para mais gente e a gente se empolga também para fazer mais conteúdo. a gente está aí no desafio inicial, né? De passar de 100 inscritos. A gente abordou até agora poucos temas, né? A gente falou de xadrez, teve alguns vídeos de xadrez já que estão publicados. Esse é o primeiro vídeo de um outro assunto, um assunto também, né, que interessa bastante a nós, não só a nós dois, mas muita gente aí com certeza vai se identificar, né? E aí a tendência é a gente ir colocando mais temas, mais vídeos, né? Mais conteúdo. Minha ideia também é chamar mais gente, né, para conversar com a gente aqui, pegar um tema específico e a gente conversar. E aí vai ser mais rápido mesmo, né? A vídeo inicial tem bastante coisa. Mas é isso. Acho que é isso, né, Renan? Pedir pessoal aí deixar, né, sugestões, né, de assuntos. Comenta, Durante a deixa live, sugestões. durante a live a gente estava falando aqui de cervejas, né? E você mesmo pode falar bastante coisa. E, novamente eu serei mais o que bebe e compra errado às vezes, né? E tem a café também, com um assunto muito legal. Tem muita gente que eu conheço que entende bem, posso convidar. Tem carnes também, tem gosto de comer carne. Então pode Comida e fazer uma bebida. comida em geral, né? Tem uns colegas veganos que pode chamar para cá, ver como que é o desafio de comer vegano. Tem vegano, tem uns amigos especialistas em pão artesanal, por exemplo, em comida vegana, comida indiana também. O canal São, tem. A ideia é essa, né? assuntos que cabem muito bem, né? Assuntos gastronômicos também cabem muito bem. É. Então é isso Então é aí, isso, cara. Vamos deixar pessoal. essa meta aí de 100 inscritos. Vamos passar para o pessoal aí. Importante. Que ajuda a gente a se motivar, né? Começar um canal não é algo simples. E a motivação vem disso aí, né? Vem da interação. Outra dica sempre, ó, beba com água, tá? Beba com água. Então, o Daniel não está com a água dele aí do lado. Principalmente se você quiser lembrar do que você bebeu. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Um brinde Então, aí, vamos Rogério. brindar. Teu vinho tá aí? Vamos brindar aqui. A taça Sim, agora. saúde. Saúde para todo E mundo. ao canal, ao Joaras. A gente se vê em breve, pessoal. Foi um prazer. Até mais. Então, abraço. Tchau, tchau.